Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, seus 12 apóstolos receberam uma missão grandiosa: espalhar o Evangelho por todo o mundo. Eles não tiveram uma jornada fácil. Enfrentaram perseguições, foram presos e até torturados. Tudo por se recusarem a negar sua fé. A Bíblia não descreve em detalhes a morte de todos eles, mas a tradição cristã, junto com relatos históricos antigos, escritos da Igreja primitiva, nos ajuda a montar esse quebra-cabeça e a entender como cada um deles terminou sua vida. Vamos começar por Pedro, considerado o líder entre os apóstolos. Ele pregou principalmente em Roma, o coração do Império Romano. Segundo a tradição cristã, foi lá que ele encontrou seu fim, crucificado durante a terrível perseguição do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Em um ato de humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Jesus, André, irmão de Pedro, levou a mensagem do Evangelho até a Grécia. A tradição afirma que ele foi martirizado em uma cruz em formato de X, que hoje é conhecida como a Cruz de Santo André. Dizem que ele permaneceu vivo por 2 dias inteiros, pregando incansavelmente para o povo que se reunia ao seu redor, até finalmente falecer. Tiago, filho de Zebedeu, tem a distinção de ser o primeiro apóstolo a morrer como mártir. Sua morte está registrada na própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. O relato diz que ele foi executado à espada por ordem do rei Herodes Agripa, por volta do ano 44 d.C., em Jerusalém. João, o discípulo amado, é o único apóstolo que, segundo a tradição, não morreu martirizado. Isso não significa que sua vida foi fácil. Ele foi duramente perseguido, exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse, e sobreviveu a várias tentativas de execução. Uma delas, famosa, foi quando tentaram cozinhá-lo em um caldeirão de óleo fervente, mas ele saiu ileso. João viveu uma vida longa e morreu de velhice, em Éfeso, por volta do ano 100. Filipe pregou na região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. A tradição conta que ele foi martirizado em Hierápolis, após confrontar práticas pagãs locais. Existem diferentes relatos. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros que foi enforcado. O ponto em comum é que ele morreu por se recusar a abandonar sua fé em Cristo. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, viajou para lugares distantes, como a Índia e a Armênia, para compartilhar o Evangelho. Sua morte, segundo a tradição, foi extremamente cruel. Ele teria sido esfolado vivo e depois decapitado por ordem de um rei pagão que se opôs à sua pregação. Mateus, o antigo cobrador de impostos que deixou tudo para seguir Jesus, levou a mensagem para a Etiópia. Relatos antigos afirmam que ele foi morto à espada enquanto celebrava um culto cristão. Um fim trágico para alguém que dedicou sua vida a servir a Deus. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida inicial, tornou-se um missionário corajoso, levando o Evangelho até a Índia. A tradição local diz que ele foi morto, traspassado por lanças, após confrontar líderes religiosos da região. Até hoje, existem comunidades cristãs na Índia, conhecidas como cristãos de São Tomé, que atribuem sua origem à missão desse apóstolo. Tiago, filho de Alfeu, também é chamado de Tiago Menor, para diferenciar do outro apóstolo Tiago. Ele permaneceu em Jerusalém por muitos anos. A tradição, registrada por historiadores como Josefo, afirma que ele foi apedrejado e depois morto, com um golpe de bastão na cabeça, por se recusar firmemente a negar Jesus perante as autoridades judaicas. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, não deve ser confundido com o traidor. Ele pregou na região da Mesopotâmia. A tradição diz que ele foi martirizado de forma brutal, morto a pauladas ou com machados, por causa de sua fé inabalável. Simão, o Zelote, pregou em diversas regiões, incluindo o norte da África e possivelmente a Pérsia, onde teria se juntado a Tadeu. A tradição sobre sua morte também é violenta. Disse que ele foi cerrado ao meio, uma forma terrível de execução.
durante perseguições religiosas. Por fim, temos Judas Iscariotes. Sua história termina de forma diferente. Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, não morreu como um mártir pela fé. A Bíblia relata em 2 evangelhos que, consumido pelo remorso e pelo desespero após a traição, ele tirou a própria vida. Assim, dos 12 apóstolos originais, 11 morreram como mártires, enfrentando mortes terríveis por sua fé, e João, morreu de causas naturais, mas não sem antes sofrer severas perseguições. Esses homens foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e enfrentaram a morte sem negar aquilo em que acreditavam. Suas histórias de coragem e fé atravessaram séculos e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre a história dos apóstolos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.